TV Câmara, Campinas. Bom dia a todos. Hoje, dia 12 de agosto de 2022, estou começando o trabalho da Comissão Especial de Estudo, então gostaria de cumprimentar todos os telespectadores da TV Câmara, cumprimentar Campinas e a região metropolitana de Campinas, onde a TV Câmara tem também esse alcance. Então, eu gostaria de cumprimentar o meu colega, nobre vereador Jorge Schneider, onde é o relator desta Comissão Especial de Estudo, e também cumprimentar o meu nobre colega, vereador Luiz Carlos Rossini, membro titular desta Comissão Especial de Estudo. E estender os cumprimentos ao senhor João Verde, também presente aqui nesta mesa, que é vice-presidente da área, Associação Regional de Escritórios de Arquitetura de Campinas. Obrigado por compor a mesa, senhor João Verde. Também gostaria de cumprimentar o Elton Cury, que é presidente da Comissão Permanente da Legislação Edilícia. Muito obrigado, Elton Cury, também pela presença aqui na nossa mesa, onde faz parte também como convidado dessa Comissão Especial de Estudos. Então, as pautas do trabalho da primeira reunião da Comissão Especial de Estudos é para analisar e discutir o plano diretor, bem como as diretrizes para o zoneamento da cidade de Campinas e seus impactos. Foi criado através do requerimento número 1054, de 2022, processo 236.595, onde está sendo realizada neste dia 12 de agosto de 2022, sexta-feira, onde teve início às 9h50, aqui no plenário provisório do Teatro Bento Quirino, que é localizado na Rua Lusitana, 1505, no centro da nossa cidade. Então, estender a fala ao relator dessa Comissão Especial de Estudo, onde dará início do seu pronunciamento o vereador Jorge Schneider. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, vereador Permínio. Bom dia, vereador Rossini, membro da comissão também. Bom dia, senhor João Verde. E bom dia também ao Elton Cury. Essa comissão, ela foi... Aliás, eu quero agradecer ao presidente por fazer a solicitação para que fundássemos essa comissão, porque as reclamações, as sugestões são muitas para um aprimoramento do plano diretor e do plano de zoneamento na cidade de Campinas. Nós vemos algumas coisas importantes sendo colocadas e nós não podemos, de maneira alguma, fazer que não ouvimos aquilo que é importante para o município de Campinas. Assim como também não podemos fazer de nosso próprio punho qualquer tipo de modificação sem ouvir as pessoas especializadas na área e também passando a sugestão para que o Executivo, através do seu corpo de técnicos, possam ouvir aquilo que a população, através desses cidadãos que aqui estão, representando as entidades, tragam como sugestão para que nós possamos aprimorar cada vez mais e olhar o crescimento de Campinas. Então, eu fico muito feliz de nós podermos ser úteis para Campinas através dessa comissão. É um trabalho árduo, não tenho dúvida disso, mas que vai trazer muito benefício para o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jorge Schneider. Eu gostaria de estender a fala ao vereador Luiz Carlos Rossini, que também é membro titular desta comissão. Bom dia. Inicialmente, cumprimentar o vereador Permínio Monteiro, que propôs e preside essa comissão, que eu
de estudos que eu considero fundamental para a cidade de Campinas. Cumprimentar o vereador Jorge Schneider, vereador que compõe a comissão e que é também um estudioso da matéria na nossa casa. Cumprimentar o Elton, João Verde, por terem aceito o convite, né, de contribuir com os trabalhos da comissão. Aproveitar para justificar, presidente, eu fiz contato com outras 3 entidades, né, IAB, a Lancure, o Sinduscom, o Márcio Benvenuti, e a Bicamp, o Francisco. Mas hoje, infelizmente, não havia agenda, né, que permitisse que eles estivessem aqui também, mas colocaram à disposição que eles querem também participar dessa discussão. E o objetivo é claro, eu acho que após a aprovação da lei do plano diretor estratégico do município e das leis complementares, né, que estabelece o zoneamento, a lei de uso e ocupação do solo, a gente começa na prática a sentir como que está o desenvolvimento, como isso está impactando o desenvolvimento da cidade nas várias áreas, né, nos vários segmentos de atividade. E os vereadores, em geral, têm recebido, muitas vezes, solicitações ou apontamentos de dificuldades que o setor produtivo, imobiliário, empresarial, em geral, tem tido para se ajustar a alguns aspectos da lei. Apesar de ter tido uma comissão que estudou, que avaliou, na hora de finalizar o projeto, a gente percebe que ficaram algumas incongruências, vamos dizer assim, em relação ao que é a cidade de Campinas. Até na questão de zoneamento, muitas vezes, houve alteração ou manutenção do zoneamento que não corresponde mais com a vocação de determinado setor da cidade. Entre outros detalhes aí, que ao invés de ajudar no processo e dar celeridade no processo de aprovação de empreendimento de todas as áreas, tem, às vezes, dificultado. Então, a ideia é identificar esses pontos, colher sugestões de quem milita, de quem atua, de quem estuda isso na prática, na realidade, e, a partir desse relatório, tentar contribuir para que o Executivo faça as reformulações necessárias. Portanto, parabéns pela iniciativa, vereador Permínio, e agradeço a participação de todos. Obrigado. Vereador Jorge Schneider. Nós gostaríamos, inclusive, de passar aos senhores que esta comissão é composta como presidente o vereador Permínio Monteiro, o autor da proposição, este vereador que é presidente da Comissão de Urbanismo, de Planejamento Urbano da cidade de Campinas, e o vereador Rossini, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, quer dizer, as áreas fins e específicas do assunto. Por isso, estamos nós aqui para ouvi-los em nome da Câmara Municipal de Campinas, mas em nome da população também, já que a Câmara de Campinas representa a população de Campinas. Muito obrigado, Rossini. Schneider. Realmente, o Rossini foi muito feliz em sua fala, o Schneider também, e sabemos, né, dos problemas que a cidade ainda tem com tudo o que acontece na questão dessas diretrizes que tem que ser, sim, atualizada através das sugestões das entidades de classe que representa e sabe dos problemas que o município ainda tem em relação a essa questão. Então, é muito importante a presença do senhor João Verde, é muito importante a presença do Elton Cury, onde tem o conhecimento técnico, de fato, e as sugestões, as opiniões serão respeitadas, e eu acho que o Executivo tem que enxergar com outros olhos, porque Campinas é uma metrópole, é maior que muitas capitais, mas ainda, infelizmente, ela é um pouco provinciana em relação a esse engessamento na questão burocrática de algumas leis que, infelizmente, acaba travando, né, os investimentos na cidade, acaba travando muitas coisas que poderia estar bem avançada e ser ter mais facilidade para os empreendedores saberem investir e aquecer o mercado imobiliário no nosso município.
Então, eu sei que o Elton tem um conhecimento vasto em relação a isso, o João Verde também, e eu queria iniciar a fala com o Elton Cury, por gentileza, as suas considerações aí e as suas opiniões. Obrigado, Permínio. Obrigado, Permínio. Obrigado ao Jorge, ao Rossini. Agradeço a vocês a possibilidade de estar aqui. Eu sou presidente da Comissão Permanente da Legislação Edilícia, que é aquilo que estuda exatamente a regulamentação do Código de Obras, da Lei de Zoneamento e do Plano Diretor. Juntamente com o João, a gente participa do CMDU. Sou vice-presidente da Bicamp. Também estamos atuando bastante na Associação das Associações, com uma visão de revisão de vários pontos do Plano Diretor. E vários assuntos são pertinentes a essa comissão, da qual a sociedade já tem discutido, e eu acho muito importante isso, porque o plano, por mais bem feito que seja, uma cidade da dimensão de Campinas, ele nunca vai conseguir ser preciso. Quando a gente passa a pintar um mapa, nós temos muito ponto não resolvido, e isso vai aparecendo no operacional. O pessoal reclama que às vezes os planos viram uma colcha de retalho, mas é quase impossível, na dimensão de São Paulo, Campinas, cidades desse porte, você não ir ajustando o plano à medida que os problemas vão surgindo. E, naturalmente, o problema mais sério que nós temos é a velocidade da revisão dos problemas, porque eles vão existir, eles vão surgir. Mas o processo de revisão disso é muito moroso. Um exemplo disso, é o assunto que está em voga agora, sendo bastante discutido, é a implantação da outorga onerosa. Ela, quando criada, ela deu um prazo para ser regulamentada, ela deu um prazo de 3 anos para ser regulamentada, levou mais de 1 ano para o projeto de zoneamento ser concluído, para depois se implementar ela, aí veio a pandemia, isso ficou parado. Foi feita uma prorrogação de mais 2 anos, e essa prorrogação está vencendo agora, e nada foi feito para regulamentar isso. E o assunto da regulamentação é extremamente importante. Então, agora a sociedade se mobiliza para saber o que vai ser feito. Na verdade, precisaria se dedicar muito tempo, porque tem uma regulamentação no detalhe da lei, esmiuçando nas fórmulas, nos fatores de planejamento, os índices aplicados ali, que teriam que ser por projeto de lei e teria que ter um estudo muito amplo que não foi feito até agora. Então, assim, obviamente, vira um assunto a ser discutido de interesse de todas as classes, e a velocidade que isso é correspondido é muito aquém das expectativas. Hoje mesmo o mercado está parado, porque não se sabe o que vale e o que não vale, o que vai valer e o que não vai valer, qual é o fator, o marco regulatório que vai, o protocolo vale, não vale. Então, tem uma porção de fatorzinhos travados. Fora isso, vários ajustes da lei que precisariam ser feitos e ainda não foram feitos, são, assim, distorções da própria lei da inovação. Por exemplo, criaram lá um artigo que o uso misto ele tem obrigatoriamente 25% e 75%. É uma excrescência, porque normalmente você faz uma loja no térreo e o resto de apartamentos. 25% você teria que ter a loja mais 4, 5 andares para depois ter o prédio. Quer dizer, virou um elefante branco, ninguém usa isso precisa ser corrigido. E faz, desde 18, quer dizer, até agora não existiu nenhuma lei corrigindo isso. Mas não vamos fazer lei pontual, vamos fazer uma revisão completa. E aí fica se esperando uma revisão completa e isso nunca vai acontecer. Isso, eu só estou citando alguns exemplos de urgência. Por exemplo, a questão de coeficiente, que é muito forte na questão do que pode construir, o que não pode construir, aí não se sabia se computava a escada, não se computava a escada, aí fizeram uma resolução dizendo que o uso vertical não se computa, mas aí quando se diz o uso vertical, o hall conta, o hall não conta. Existem inúmeras questões e você fica à mercê de um funcionário que fala, eu acho. E a gente luta muito para que todas essas leis não tenham conforme parecer, dependendo de análise técnica, conforme instrução normativa. Não, a gente quer que a lei é sim, sim, não, não. Fica claro para todo mundo. Porque aí a gente cria um universo, quem vem de fora não consegue trabalhar em Campinas.
E a gente que está há muito tempo também não. Então, assim, são detalhes que a gente discute, e agora, junto à CPLE, a gente também tem discutido parâmetros que, às vezes, por conta de um ou outro funcionário, de uma interpretação diferente, o processo para, e aquilo que você vem fazendo há 30 anos... E aquilo que você vem fazendo há 30 anos acaba sendo interpretado diferentemente por um novo líder, ou um novo secretário, ou um novo funcionário. Então, assim, a nossa intenção aqui é de colaborar, de ajudar, de tentar agilizar, porque acho que a nossa maior preocupação hoje é que a gente entende que as leis nunca vão sair perfeitas, até pela dimensão de Campinas e pela... ninguém vai conseguir enxergar a cidade inteira, né? Cada vereador tem um segmento, tem uma representação e tem as suas angústias. E esse planejamento ele sempre vai ficar precisando de ajustes. E várias outras questões, que eu não vou elencar aqui, mas dentro da comissão a gente já tem elencado uma porção de questões que precisam ser rapidamente resolvidas. E a não aceleração disso trava o mercado, inviabiliza muita coisa e traz prejuízos para a cidade. Não é para o empresário, para o interesse de um ou outro, não, é para a cidade, porque quando eu começo a ter muitas barreiras, eu acabo desviando o investimento para outras regiões. Obrigado. Essa é a nossa intenção mesmo, é de ouvir o segmento responsável pela área, o segmento interessado na área, porque nós precisamos crescer juntos. Campinas precisa crescer junto com o empresariado, na ordenação também, de forma ordenada, de forma legal, mas é aquilo que o senhor falou para mim agora, agilização. Nós precisamos de velocidade, porque às vezes o serviço público é um tanto quanto lento e Campinas está perdendo impostos, Campinas está perdendo investimentos, e é isso que nós não queremos. Nós queremos que haja agilização, para que haja um trabalho em direção ao progresso de Campinas. Como disse, de forma legal, de forma ordenada, mas que não haja esses entraves que nós sentimos em Campinas ainda hoje. Mas, no final, nós vamos falar sobre a necessidade que essa comissão vai ter, mas vamos ouvir o presidente agora. Queria agradecer a presença da Tuca Bassoli, que representa a Bassoli Arquitetura e Urbanismo. Obrigado pela presença aqui, participando dessa comissão especial de estudos. Realmente, o Elton, você pontuou aí tecnicamente, né, todas as situações que acontecem de fato no nosso município, e isso daí é um pouco das reclamações que chegam na Câmara Municipal, onde eu costumo dizer, o vereador é o para-choque do povo. Nós somos a primeira pessoa que tem um contato com a população em todos os sentidos, e as pessoas acabam barrando nessas questões burocráticas, que é dificultada em todos os sentidos. Eu dou exemplo de Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem um trabalho muito bom lá na cidade, tanto é que os empreendedores estão investindo muito lá, e lá 80 dias está tudo aprovado. 80 dias, tudo aprovado. Isso daí eu já ouvi de pessoas que estão na cidade e que acaba saindo de Campinas. Campinas perde com isso, devido a essa burocracia aí muito complicada. Mas a gente ouvindo de vocês é muito importante para propor um relatório e levar para o executivo, e ele ouvir as entidades de classe, que são as entidades competentes para estar falando e representando toda essa questão aí da revisão, como o Elton Cury falou. Essa revisão que começou, mas não terminou. E ela nunca acontece. Então, eu acho que através desta comissão a gente tem que pontuar esses problemas e levar para o executivo as reclamações, as ideias e o que pode ser feito para melhorar
nesta questão. Então, agora gostaria de dar a palavra ao senhor João Verde, que é vice-presidente da ARIA, Associação Regional de Escritórios de Arquitetura de Campinas. Por gentileza, senhor João Verde. Bom dia, vereadores, bom dia, Permínio, Schneider, Rossini. Agradeço ao Rossini pelo convite, ele que mandou a mensagem convidando para a gente estar aqui hoje. É muito importante a questão de todas essas comissões que estão sendo feitas pela Câmara e os vereadores estarem correndo junto, que a cidade necessita disso. Isso é responsabilidade de vocês e, principalmente, cobrar da Prefeitura, né? Cobrar do poder público, executivo, que as coisas aconteçam. Eu quero só fazer um histórico, dizer que o plano diretor, que foi aprovado em 2018, ele foi um grande avanço para a cidade de Campinas. O plano diretor de 2006 foi um atraso enorme, um plano diretor que não terminou, que não acabou, e que congelou a cidade por muitos anos e prejudicou muito os empreendimentos e que as coisas acontecessem. Na época, inclusive, o que nós dizíamos era que muita coisa estava acontecendo na cidade porque estava sendo decidido no gabinete. Então, a cidade estava envolta em dificuldades para que fossem vendidas facilidades, porque a legislação ela não abarcava as necessidades da cidade. E foi um trabalho, um chamamento da parte da Prefeitura, do prefeito Jonas Donizete, pelas entidades, logo nos primeiros 15 dias de governo dele, ele chamou todas as entidades no Salão Azul, fizemos várias reuniões, sobre a questão das dificuldades levantadas pela sociedade, pelos profissionais, pelos técnicos, com relação ao andamento da legislação. E questões que foram colocadas naquela época foram assumidas e foram resolvidas. Por exemplo, o último levantamento que nós tínhamos da cidade de Campinas, de fotográfico e de mapeamento, era de 1983. Quer dizer, a cidade estava atrasada lá praticamente 20 anos, 30 anos, sem mapeamento. Então, logo foi feito, o prefeito deu andamento, foi contratado, foi feito todo o trabalho de geoprocessamento na cidade, e hoje nós temos um dos melhores levantamentos de geoprocessamento do Brasil, que inclusive está precisando ser atualizado agora. Daqui 2 anos nós já vamos fazer 10 anos que esse levantamento foi feito. Então nós vamos precisar novamente de fotos aéreas para que a gente possa comparar a questão do acompanhamento da cidade. Depois foi feita uma consultoria. Eu quero dizer que eu, na época, fui contra a contratação do pessoal da FUPAM, da Fundação da USP, para dar uma consultoria para o pessoal da Prefeitura de Campinas, e eu reconheço aqui que a visão que eu tinha na época, e eu acho que foi muito importante essa consultoria, porque abriu os olhos de muitos funcionários públicos com relação à maneira de compreender e entender a cidade. A gente costuma dizer nos bastidores das entidades que o pessoal quer pensar a cidade dentro do escritório lá na Prefeitura, no 19º andar, e não anda pela cidade, parece que não conhece os bairros, parece que nem assiste o noticiário que passa todo dia na televisão, nas várias emissoras de televisão que estão em Campinas, instaladas em Campinas, nos jornais, etc. Esse trabalho da FUPAM trouxe muitos benefícios e trouxe também alguns problemas. Algumas coisas foram aceitas, outras coisas mal foram pensadas ou quiseram que fosse levada à discussão. O plano diretor trouxe grandes avanços, né? Por exemplo, a questão da cidade de uso misto. Nós vivíamos uma cidade que grande maioria dos comércios na cidade não tinham possibilidade de estar estabelecidos naqueles lugares, porque os bairros continuavam sendo residenciais, as avenidas residenciais, e não se permitia estabelecimento do comércio. Só que o comércio próximo às regiões residenciais é importante. E isso foi um dos pontos de vista que o mundo já descobriu faz muito tempo, e Campinas estava atrasada de entender e de compreender. Então,
um grande avanço foi a questão do uso misto. Outro grande avanço foi pensar a cidade pelo DOT, pelo desenvolvimento orientado pelo transporte. Embora o nosso projeto de BRT é de 2007, 2008, começou o projeto, até hoje o BRT não está rodando. Quer dizer, uma coisa que em algumas cidades do mundo, em 2 anos, 2 anos e meio, é feito o projeto, é feita a obra e a coisa funciona. Aqui em Campinas nós estamos há 20 anos que a coisa não está funcionando. É uma ideia, né, que foi colocada tanto no plano diretor como no zoneamento, para ser atribuído isso. Isso com base no trabalho de Curitiba. Só que a legislação, ela trouxe um monte de entraves, ela trouxe um monte de problemas. Principalmente, tiveram algumas questões no plano diretor que, por mais que nós participássemos, nós discutíssemos, essas questões não foram aceitas pelo pessoal técnico da prefeitura, tanto do urbanismo como do planejamento. E passou batido. Tem coisa que foi perguntado, não foi bem esclarecido e passou batido. Uma das coisas que eu quero levantar é a questão que foi colocado a densidade habitacional, o número de habitações a serem colocadas num determinado terreno, numa determinada quadra. Isso é uma coisa que vem desde o pessoal da FUPAM. Agora, em planejamento, em urbanismo, nós estudamos a densidade populacional, o número de habitantes, não o número de habitações. Porque você pode ter um apartamento de 3 ou 4 dormitórios, que estaria projetado para morar em 6 até 8 pessoas, e mora, às vezes, somente um casal. Como nós temos, às vezes, um apartamento de 2 dormitórios, e que moram 8 pessoas. Então, é absurdo pensar a cidade com relação a essa questão de densidade habitacional. Isso só foi colocado, de uma certa forma, para exigir que no centro da cidade, alguém que tivesse algum terreno livre no centro da cidade resolvesse fazer uma única casa no centro. Isso é um absurdo, fazer uma única casa num terreno central. Por quê? Porque nós já temos uma infraestrutura, uma carga de infraestrutura, de rede de água, rede de esgoto, e comércio, e serviços, e mobilidade urbana, ônibus, e oferta de empregos, que aquele terreno tem que ser usado socialmente de uma maneira mais equilibrada, com muitos moradores morando lá. Só que isso virou entrave para o restante da cidade. Isso virou linha de corte. Então, nós temos algumas regiões na cidade, alguns bairros, que, por exemplo, eu não posso fazer um apartamento com mais de 110 metros de área construída. Ou eu tenho que fazer no terreno, no máximo 40 unidades. Eu não posso, pelo coeficiente de aproveitamento, eu poderia fazer 50. Só que pela norma da densidade, eu posso fazer 40, por causa do tamanho daquele terreno. Aí o que acontece? Eu posso fazer 40 de um dormitório, eu posso fazer 40 de 2, eu posso fazer 40 de 3, eu posso fazer 40 de 4. Quer dizer, a quantidade de pessoas é completamente diferente. Nós, na época, quando a gente descobriu isso, logo que a lei de zoneamento começou a vigorar e os projetos começaram a ser trabalhados, a gente reclamou com o secretário na época, o Santoro, fizemos várias reuniões com o pessoal da prefeitura, com vários técnicos da cidade, não aceitaram mudar, não aceitaram. E aí, outras linhas de corte, como a linha de corte com relação, antes na legislação era o seguinte, subsolo para garagens não contava no coeficiente de aproveitamento, o térreo não contava no coeficiente de aproveitamento. As áreas técnicas superiores do prédio, para caixas d'água, casas de máquinas de elevadores, alguma área técnica lá em cima para ar-condicionado, etc., não contava no coeficiente de aproveitamento. Claro, o coeficiente de aproveitamento ele tem que estar vinculado ao uso. É habitação, o coeficiente de aproveitamento vai determinar tantas habitações. Vão ser salas comerciais, vai determinar tanto de área de salas comerciais. Agora, a garagem é um apoio.
O transformador, a sala de medidores, os reservatórios, as caixas d'água, isso são questões de apoio. A gente não pode pôr isso no coeficiente. A gente reclamou. Por exemplo, está escrito assim, não vai contar na área, no pavimento técnico, não conta no coeficiente. Aí nós temos um caso que fazemos um apartamento, por exemplo, duplex no último andar. Então, nós temos, às vezes, o térreo do apartamento, temos uma parte superior do apartamento onde tem quartos e banheiros, e no miolo do prédio, que a escada não precisaria estar chegando, nós colocamos os reservatórios, colocamos a casa do elevador. Agora, aquele pavimento, ele tem uma área que contaria no coeficiente e uma área que não contaria no coeficiente. A prefeitura não aceitou, porque só aceitaria se aquele andar tiver a parte técnica em cima. A parte técnica, porque está na lei que é o pavimento técnico. Só que o pavimento pode ser dividido entre técnico e de uso coeficiente. E os funcionários da prefeitura não aceitaram. Como o Elton falou, escada conta, subsolo conta. Aí começa a dividir, de tirar a garagem que é para a residência, não conta. A garagem que é para o comércio, conta. Porque o comércio pode pôr aquela garagem para virar um estacionamento pago. Sabe, começa com umas coisas que a gente tem que fazer, uma planilha de quadro de áreas enorme, enorme, com tudo dividindo, com um monte de quadradinhos, recortezinhos. Para quê? O que a cidade ganha, a prefeitura ganha? Nada, é só entrave, é só conflito, só perda de tempo. Um funcionário que poderia ver um processo em uma tarde, ele demora 3 meses. Um errinho de cálculo lá, um número que a gente trocou, vira um comunix, que até a gente retirar o processo, mudar o processo, trazer de novo, ser analisado de novo, uma demora enorme. Então, essas são algumas questões. Então, aquilo que foi colocado lá para o prefeito na época, por exemplo, nós precisamos de uma lei mais objetiva, nós precisamos de uma lei mais clara, nós precisamos de uma lei que tenha segurança jurídica, que nós estamos vivendo uma insegurança jurídica enorme, como o exemplo que o Elton deu aí no caso da outorga, da cobrança da outorga. Tem um monte de empresa que vai desistir de trabalhar em Campinas, não sabe se faz, se não faz o empreendimento, porque até hoje não foi decidida a questão da outorga, quanto que isso vai custar. E mais grave ainda com relação a essa questão aí de até hoje nós não temos a decisão da outorga, é da outorga ter sido calculada de uma maneira por um teto. O pessoal pensou assim, não, nós vamos ganhar dinheiro com isso, porque o empreendedor ganha muito dinheiro, porque tem muito lucro. Esse lucro tem que ser dividido com a prefeitura. Só que ninguém percebe que quem está pagando isso é quem está comprando o imóvel. Isso está aumentando o valor da habitação em Campinas, o valor dos comércios, e isso vai refletir no valor do imposto, do IPTU. É um problema em cadeia. Então, são muitas coisas que têm que ser defendidas, têm que ser resolvidas, que nós temos que fazer uma lei mais enxuta. Por que nós temos que fazer uma lei mais enxuta? Por exemplo, inventar o ARE, aprovação responsável imediata. Ah, muito bem, parabéns. Nós vamos entrar com o projeto, em 5 dias vamos tirar com o alvará de construção, vamos construir. Só que ninguém analisa o processo. Passaram o ARE, que era de 400 metros quadrados para 1.500, agora foi para 2.000 e tanto. Aí você constrói a construção, ninguém analisa nada. Na hora que pede o CCO, o ABITS, vai ser feita a análise. Aí vão correr para analisar? Ou vai demorar 8 meses, 10 meses para analisar e a pessoa vai ficar esperando o ABITS 1 ano para sair o CCO, né, o ABITS. Aí chega lá e fala assim, nós não vamos dar um ABITS porque estão faltando 2 vagas de garagem. Que eu já escutei isso, já tive esse problema várias vezes. Gente, mas eu fiz uma escola para 1.000 alunos, faltam 2 vagas de garagem. Eu falei, gente, é um colégio para criança, 1º grau, 2º grau, a criança não vai de carro para a escola.
Não, mas nós não vamos dar um habito, porque faltam 2 vagas de garagem. Mas a escola não pode funcionar, está começando o ano letivo, já tem matrícula. Não, faltam 2 vagas de garagem. Sabe o que nós tivemos que fazer? Separar uma parte do pátio, onde as crianças iam brincar, para botar 2 carros, para poder dar o CCO na época. Então, não há uma visão objetiva. Para que serve aquilo? Para que serve a cidade? E o CCO, o ARI, é a mesma coisa. Vai esbarrar com a falta de garagem, vai esbarrar com um pedacinho que invadiu o recuo, vai esbarrar com um pouquinho mais de altura, porque na hora da construção errou na obra, ficou lá meio metro mais alto, teria que ter 10 metros, está com 10,5, aí não vai dar o CCO, não vai dar o ABITS. Então, por que o ARI não pode ter um... Nós tivemos uma reunião com o prefeito ano passado, foi no dia 31 de julho, fez 1 ano, que nós pedimos para ele que o ARI tivesse uma análise rápida de 7 ou 8 pontos, visse assim, recuo, afastamento, altura, né? E desse aquele checklist para a pessoa ter certeza para poder fazer a obra. Até hoje não teve resposta, 1 ano. Se a lei é clara e objetiva, eu tenho tranquilidade para andar com o processo meu no ARI. Se a lei não tem clareza, não tem objetividade, eu fico inseguro. Eu vou expor o meu cliente a uma situação que depois ele não vai conseguir o ABITS dele, o CCO dele. E por aí afora, eu anotei várias questões aqui, mas isso, por exemplo, a prova fácil, muito interessante o projeto da prova fácil, da gente entrar com o processo, tudo pelo sistema. Mas adianta, esbarra lá, não tem funcionário suficiente para analisar. Sabe, o tempo que eu perco para fazer, colocar os dados no sistema, passar, é quase o mesmo tempo que eu pego para imprimir, levar o processo na prefeitura e protocolar. É quase o mesmo tempo. E o tempo que eles recebem o negócio protocolado, para cair na análise deles, é o mesmo tempo que se o processo estivesse andando em papel. Então, falta gente. E ninguém pode deixar de reconhecer que a porta de entrada de recursos na prefeitura é o DU, é a Secretaria de Planejamento, são os empreendimentos, são os pedidos de alvará de uso. É isso que faz a cidade funcionar. Se isso não funciona. Agora, por que a cidade está funcionando? Porque existe uma grande quantidade de pessoas na ilegalidade. Tá. Muito obrigado, me desculpe ter ocupado tanto tempo, a gente tem mais outras coisas aí, tem muitas outras questões para a gente colocar. Eu acho que as leis também precisariam ser cruzadas. Nós temos algumas definições no Código de Obras lá de 2003, que estão diferentes na lei de zoneamento, que estão diferentes na lei da APA, cada uma tem a sua maneira de ver, uma que vê o que é térreo, uma que fala que não pode ter subsolo, a outra fala que é subsolo, sabe? Gente, essas coisas têm que estar todas compatibilizadas. Nós não podemos fazer uma lei e deixar a outra de lado, sem olhar a outra lei, sem ver a outra definição, que às vezes estava muito bem colocada. Então, são muitas questões. Muito obrigado. Muito obrigado, João Verde. Você falou muito bem. Parabéns. E realmente é isso mesmo que acontece, né? A gente, como vereador, né, legislador e fiscalizador do Poder Executivo, a gente enxerga e vê os problemas que nos chegam e é impressionante. Tem processo que fica 3 meses ali parado e aí a gente acaba acompanhando a pessoa que fica desesperada, né, precisa ali de uma liberação, precisa de um ABITS. Tem amigos meus que constroem ali no Swiss Park e acaba tendo essa dificuldade e a fatura vem chegando. A fatura vem chegando e acaba parando tudo. E incrível que pareça, como você falou, 3 meses. Aí eu acompanhei a pessoa que precisava lá
ver esse processo. Aí a resposta que eu tive é que a pessoa que estava analisando pediu um afastamento, licença-prêmio, e que só daria início no processo quando ela voltasse. Então, é incrível o que acontece ali. Fora isso, muitas outras coisas, que nem você disse. O funcionário ali, ele acaba, né, tendo os seus problemas também pessoais, porém, às vezes acaba ficando doente, principalmente nessa época de pandemia. E os processos param tudo, né? Não tem recursos humanos lá, né? A maioria dos funcionários já são quase para aposentar. Eu acho que teria que ter uma renovação no quadro de funcionários e pôr pessoas técnicas competentes para estar oxigenando ali aquele setor, né? E como você disse, é a porta de entrada de recursos da nossa cidade, é o DU e o planejamento. Então, eu acho que tem que ter um olhar diferenciado. Sim, o prefeito tem que ouvir tudo isso que está acontecendo e saber o que está acontecendo para ele tomar uma decisão de estar inovando e buscando que seja melhorada essa situação aí que realmente para tudo, para a cidade. Engessa, fica engessado e dificulta muito, né, os empreendedores investirem na nossa cidade. Queria passar a palavra a Juca Bassoli, obrigado pela presença. Tuca Bassoli, da Bassoli Arquitetura e Urbanismo. Bom dia, João, Elton, vereadores. Eu acho que foi muito bem colocada o que o João falou. Eu perdi a fala do Elton, mas tenho certeza que também eles colocaram os problemas. Uma coisa importante que você falou, João Verde, a questão da densidade habitacional. Eu não sei, eles colocam, inclusive, um mínimo de densidade quando você tem um terreno, uma gleba, de 5.000 a 32.000 metros quadrados. Então, por exemplo, eu estou com um problema recente. Eu tenho uma gleba de 10.000 metros quadrados. A densidade mínima seria de 40 unidades por hectare. Só que o meu terreno não comporta 40, em função de topografia, de área de preservação, ou o proprietário quer fazer uma área de lazer. E aí, como é que faz? Ontem eu tive reunião lá no DU para conversar e discutir. Não faz, não tem solução, porque a lei fala que você tem que fazer o mínimo de 40. Então, é o que você falou, eles ficam no escritório, eles não se atentam para os detalhes de um projeto, embora eles analisem isso o dia inteiro. O ARI realmente não funciona. O Aprova Fácil é mais complicado do que você montar o processo e protocolar fisicamente. Esse exemplo que você deu, assim, a lei da APA te obriga a fazer no máximo 10. E a lei 208 te obriga a fazer no mínimo 40. No mínimo 40. Se correr o bicho pega, ficar o bicho come. É louco então, assim, uma lei não conversa com a outra. A questão da prova fácil, a plataforma que você tem, o que você tem que preencher de dados, depois tem a assinatura digital. Você tem que fazer pelo site deles, um sistema exclusivo, e o proprietário também. Demora 3, 4 dias para eles liberarem. E você acha que o proprietário vai entrar, vai perder tempo? Ele já contrata o profissional para isso. E depois de você fazer todo o processo e mandar tudo online, você ainda tem que juntar e entregar na prefeitura. Você viu isso? Tem que entregar para eles poderem carimbar a planta. Então, o que adianta o Aprova Fácil? Outra questão, na Lei 208, eu mexo muito com loteamento, né? Loteamento comercial, existe a exigência do waive, é um absurdo, porque se ele é comercial, quando você subdivide em lotes grandes, automaticamente vai ser edificado o quê? Um comércio. E o comércio já tem que ter um waive para ser construído, né? Então, você acaba fazendo 2 waivers. Um para o loteamento e o outro para o comércio que vai ser edificado. Para que isso? Né? E daí para frente, tem uma série de questões. A forma de cálculo, Elton mexe bastante com prédio, né? A forma de cálculo de recuo, antigamente era uma formulazinha simples, podia não ser a melhor, a mais viável, mas ela era simples. Hoje, como é que é a fórmula? Parece coisa de escolinha.
abre chaves, abre parênteses, abre colchete, vezes não sei o quê. Da onde que eles tiraram essa fórmula, esses números que eles colocam, né? E ontem eu estive também no planejamento, conversando com a Érica, porque eu fui falar a respeito dessa questão das unidades mínimas, né? E a Sônia falou, vai lá e fala que eles vão mexer na Lei 208. E eu não sabia que vocês iam fazer reunião, comentei com o Rossini, ele falou, já está previsto na Câmara. E aí eu fui conversar, a mentalidade deles é uma coisa assim absurda. Ela falou, bom, nós não vamos mexer tão cedo na 208, porque nós temos outros problemas aqui, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, na hora que a gente mexer, nós somos contra fazer muro em prédios, onde você tem prédio. Tem que abolir esse negócio de muro. Eu falei, Érica, mas como? É a segurança do prédio. Não, existem outras formas de você fazer a segurança do que isso. Então, assim, a faixa de tratamento paisagístico, que é colocado no entorno de um loteamento, de 4 metros. 4 metros é muita coisa. Não tem necessidade disso. E ainda a área de circulação, do viário, né? Outra coisa no parcelamento solo, você não poder fazer meia quadra. Só que quando você faz um projeto, torna-se necessário para um melhor aproveitamento. Não dá para você fazer um viário de entorno dentro do loteamento, outro, né? E às vezes tudo depende de topografia. Então foi uma série de itens que eles colocaram que o que devia ser facilitado acabou prejudicando. A própria redação da 208 é precária, né? Porque ela fala lá em, olha, um zoneamento, você tem que ter um afastamento mínimo de tanto de 5 metros, por exemplo, para uma altura de até 10 metros. Tá, para uma altura acima de 10 metros. Tá bom, e a altura abaixo de 10 metros? A lei não cita. Então, você entende que não vai ter afastamento nenhum. Então, eles falaram, nós esquecemos de colocar isso. Então, a lei ficou muito confusa de ser aplicada, complicou muito e daí para frente, né? São vários itens, eu sempre vou riscando no meu caderno de legislação os problemas que a gente encontra, que são vários, inclusive todos citados, né? Vereador, se permitir dar uma parte, não sei, está dando interferência aí. Quando a gente fala a questão da objetividade, é o seguinte, muita coisa é responsabilidade do profissional. A legislação, ela não tem que ficar colocando regra, fechando a questão de como a coisa tem que ser feita. A gente tem que ter liberdade para fazer. Eu lembro de um colega, há uns anos atrás, ele estava fazendo um projeto de loteamento aqui em Campinas, e ele queria fazer umas calçadas com 5 metros de largura. Ele ia fazer a rua normal, a caixa de rua normal, leito carroçável, e só que, em vez de fazer com 3 metros, ele ia fazer com 5, para a calçada ficar mais agradável, as pessoas andarem, ter mais arborização. Não permitiram, falaram, não, a calçada aqui em Campinas tem que ter 3. Ele falou, mas 3 é o mínimo, não é o máximo. Eu poderia fazer, eu vou tirar um pouco dos terrenos para fazer mais as calçadas. Não permitiram. Então, é um regramento que vai colocando linhas de corte. Não pode. E a cidade perde com isso. A gente não tem liberdade como profissional de propor. Eu só vou contar mais uma historinha. No tempo que começamos a discutir a aprovação do simplificado, lá na época do prefeito Magalhães Teixeira, na época eu fui convidado para participar de um grupo técnico que iria propor o projeto simplificado. Estava fazendo a campanha do Magalhães, eu participei de algumas reuniões com relação ao simplificado. E aí nós tivemos uma reunião, eu acho que foi um mês antes da eleição, que ia entrar, ou um mês e meio antes da eleição, que ia entrar no plano de governo a questão do projeto simplificado. E aí tivemos reunião com o próprio Magalhães. Aí a gente discutindo, o Magalhães falou assim, gente, mas isso é um absurdo, não vai ter o tamanho do quarto, não vai ter o tamanho da sala, não vai ter o tamanho do banheiro, não vai ter o tamanho da janela. O funcionário da prefeitura tem que ver se a casa tem iluminação, tem ventilação, né?
Aí eu pedi a palavra e falei para ele assim, doutor Magalhães, o senhor é dentista, né? Ele falou, sou. Eu falei, então, o senhor quando vai fazer uma obturação, vai dar uma anestesia em alguém, vem algum funcionário público da prefeitura olhar se o senhor está dando anestesia da maneira correta, fazendo a obturação da maneira correta, tendo que retirar o dente, a extração da maneira correta? Ele falou, não, eu sou um profissional, eu fiz um curso superior, eu tenho um diploma, eu fiz um juramento de trabalhar de acordo com a minha profissão. Eu falei, então, eu também, eu sou arquiteto, sou urbanista, eu também tenho um diploma. Por que toda hora tem que ter alguém vigiando aquilo que eu faço? Eu não posso ser responsável por aquilo que eu faço. Se eu errar, se a coisa for para a justiça, eu que responda judicialmente. Não agora está sendo toda hora tolhido sobre a minha vontade e a minha criatividade. Quer dizer, a gente quer trazer mais qualidade de vida. Nós somos profissionais que são habilitados para trazer qualidade de vida para a cidade, para as pessoas, e a gente está sendo tolhido no seu dia a dia. Aí ele falou, então, olha, você me convenceu. E aí a discussão foi nesse sentido. Eu nunca mais esqueci esse momento. E isso foi em 90 e qualquer coisa, 95, 96, uma coisa assim. Quer dizer, nós estamos aí mais de 20 anos, quase 30, na mesma toada, das mesmas linhas de corte. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E eu quero levantar aqui. O problema é o seguinte, as pessoas que estão na prefeitura, às vezes, eles podem entender muito de analisar a lei, mas às vezes eles não entendem de projeto. É a mesma coisa você ter uma pessoa que vai verificar alguém que está dirigindo, ou um exame de direção, e aquela pessoa não saber dirigir, nunca dirigiu, não gosta de direção. A pessoa tem que ter um entendimento. Então, como é que vai me ensinar a fazer projeto se a pessoa nunca fez um projeto na vida? Como é que vai dizer se meu projeto pode ou não pode se nunca fez um projeto na vida? Eu não estou tirando a qualidade desses profissionais. Eu só estou dizendo o seguinte, na hora que essas leis são feitas, eles têm que escutar a gente na sociedade, a gente que está do outro lado aqui, que está fazendo o projeto, que vive da prancheta, que vive do projeto. Ou, no meu caso, inclusive, eu vivo do ensino também, que eu tenho um pezinho no profissional e tenho um pezinho acadêmico. Eu sou professor há 30 anos. Eu fui professor da Érica. Eu fui professor da Mona. E vários outros que estão aí na prefeitura. Então, a gente sabe muito bem que a formação na faculdade, na universidade, é uma formação de saída, de ensinar a correr. Sim. Mas nós não vamos ensinar a chegar. Não vamos ensinar a ganhar corrida. Vai ganhar corrida quem treinar. Agora, a largada, a saída e como correr, como dar o passo, nós vamos ensinar. Só que depois a chegada é outra coisa. Obrigado, desculpa eu também. Eu queria só complementar fazer uma sugestão de encaminhamento. O presidente, Rossini, o Elton tinha pedido já a fala? Pois não. Depois eu encaminho a você. Pois não, Elton. Se o Rossini quiser falar, não tem... Não, eu só queria compartilhar que eu compartilho um pouco dessa angústia visceral da Tuca e do João. A gente sofre muito com a prefeitura, mas eu queria pontuar algumas questões. Por exemplo, sempre ouvi dizer que falta funcionário. É clássico, todo secretário que assume a cadeira reclama da falta de gente. Numericamente, Campinas tem 1.200.000 habitantes e tem 15 mil funcionários públicos e mais os comissionados, que deve chegar a 2 mil. Paris tem 2,5 milhões de habitantes e tem 5 mil. Aí você pergunta, o que acontece? Lógico que a burocracia aumenta muito a carga de funcionário. Mas, por exemplo, eu tenho um mesmo projeto que com um funcionário levou 1 ano e meio e com outro funcionário levou 2 meses para ser aprovado. Eu tenho um habite que levou 1 ano para ser emitido e foi solicitado ao fiscal 4 vezes para ir à obra. Quanto isso custa para a prefeitura? Por causa de 20 centímetros de guia rebaixada. O que isso muda na cidade? Então, aí você fala, não tem funcionário, mas também não tem operacionalidade. Não tem gestão. E sempre vai faltar. Se você colocar mais 500 neguinhos lá dentro, vai faltar.
Até porque isso que você falou, quando começa a latir o processo, né, ao secretário, ao diretor, ao financeiro, ao jurídico, quer dizer, ninguém quer assinar nada, ninguém quer pôr a mão em nada, então fica latindo. E vai rodando aquela prefeitura inteira porque todo mundo tem medo de assinar, tem medo de assumir, tem medo de fazer. Então, a questão do funcionário público, eu acho que é questão de gestão. Sim. Tem que ser feito um trabalho sério de gestão. E outra, às vezes o foco na picuinha não é que é ilegalidade, é questão de que isso influencia na vida urbana. Poxa, olha, você não pintou uma faixinha amarela na vaga. O que isso vai interferir, né? Então, não tem muito sentido. Outra questão, eu queria só colocar, que o Verde colocou, da 6.031, que foi feita lá em 88, pelo Gilberto Pascoal, era uma lei muito boa na época. Ela foi uma revolução na época. Só que ela levou 30 anos para ser revista. Aí ela ficou muito ruim. Então, assim, volto a enfocar o assunto da velocidade da revisão. A velocidade do ajuste, a velocidade de nós trabalharmos essa lei. Atualização rápida. Por exemplo, essa lei, ela inovou em alguns pontos que foram assustadores. Densidade é um deles. Nós até comentamos com o Santoro, porque estavam números menores, a gente aumentou os números, porque ia ser muito pior. Ele corrigiu esses números. Mas, na prática, revelou um monte de incoerências. Um monte. Essa questão da densidade tem que ser reestudada. Por exemplo, São Paulo agora, a maior moda ou o maior produto de venda lá é o estúdio. Em Campinas não dá para fazer, porque estoura a densidade. E aí você tem uma lei do DOT. A pessoa vai morar em 40 metros? Não, ela é 25 em São Paulo. A mentalidade aqui. Usaram um limite, uns 40, 42 metros. Não pode fazer menos que isso. Né? Não pode fazer menos que isso. Ele falou, por que não pode fazer menos? Às vezes eu posso ter um apartamento de 35 melhor do que de 40 ou de 42. Depende de como é a divisão. Então, na verdade, assim, são novidades do mercado que você não consegue se enquadrar porque, realmente, quando se pensou na densidade, não se pensou nisso. E aí você tem uma lei que quer incentivar o adensamento, mas aí você tem uma outra lei que proíbe. Ou um artigo da lei que fica incompatível. E assim, as novidades, lógico, se a gente tem velocidade de correção, a gente já teria corrigido essa questão da densidade. Outra questão que foi colocado por você do muro, eles criaram a permeabilidade visual. Ninguém sabe me dizer quanto que é permeabilidade visual. Se é 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, se eu tenho que fazer um muro de vidro, se eu tenho que fazer uma grade, se eu tenho que recuar o meu muro. Ninguém sabe dizer, não está regulamentado. Cria-se uma ideia e não se diz como. E aí fica um monte de interpretações subjetivas. A fruição, outra questão que é nova. Então, todas essas coisas novas, não é contra, a gente é até favorável a elas. Mas a velocidade de incrementar isso, de aplicar isso é que é muito importante. Então, assim, essa angústia que nós estamos colocando aqui, que são muitas, pelo que vocês viram, e são muitos fatores que a lei precisa de ajuste, é uma lei de 2018, nós já estamos em 22, já estamos há 4 anos dessa lei, praticamente, e ela não foi feito os reajustes que precisam ser feitos. Então, isso assim é muito importante. O que nós assim queremos é velocidade e praticidade. Funcionário público tem que ser prático, objetivo, rápido. Por que uma funcionária consegue aprovar um projeto meu igualzinho em 2 meses e um outro leva 1 ano e meio? Assim, e você percebe que o cara ele é muito mais chato, porque ele dá um comunique e depois o segundo comunique não tem nada a ver com o primeiro, ele inventa processos ele dá 5, 6 comuniques, fala, pô, não existe isso. Então, assim, a gestão é muito, muito séria. Obrigado, Elton. Há pouco tempo atrás, que tinha que mudar o nome do setor, em vez de setor de aprovação, do setor de desaprovação. Porque a impressão que eu tenho nesses
quase 40 anos de profissão é o seguinte, que a pessoa abre o processo na frente e fala assim, deixa eu ver o que tem aqui para não aprovar. Está de errado. Não é essa a impressão que a gente tem? Exatamente. Então, e outra, acha um probleminha, já solta um comunix, não analisa o processo inteiro. Aí a gente vai responder aquele comunix, vem com outro, vem com outra ideia, depois vem outra ideia, 5, 6, comunix. Aí um dia vem pedindo aquilo que estava no projeto original. A gente fala, pô, mas estava no projeto original. Mas eu pensei melhor, eu acho. Exatamente. Bom, a palavra, Rossini, por favor, vereador Luiz Carlos Rossini. Bem, a gente ouviu um pouco, é que ele chamou de angústia, né? Mas acho que quem trabalha no segmento conhece as dores, inclusive dos clientes, dos empresários e as dificuldades que tem nessa relação com o poder público. Foram apontados aqui algumas coisas que eu considero fundamentais. Por exemplo, eu não sabia isso que o Elton falou com relação à lei de outorga, que não dá para aplicar porque faltou uma regulamentação. E alguém já tinha dito isso, que talvez assim, eu entrei com o protocolo agora, vai acabar o prazo, o protocolo está valendo ou não, talvez isso pudesse ser, em paralelo até a elaboração do relatório, a gente trabalhar para alterar esse aspecto, né? Enfim. Perfeito. Mas, assim, se existe essa insegurança jurídica, alguma coisa para falar, olha, está valendo. Quem protocolar até um dia antes do prazo, está valendo, né? Isso é uma coisa importante. Essa questão do adensamento, eu acho que, eu nem sei se a gente consegue rapidamente resolver, mas quais são as ideias para melhorar isso, assim como a densidade habitacional. Mas a sugestão que eu queria dar seria o seguinte, né? Se a gente pudesse receber essas contribuições pontualmente, olha, mandar para o presidente da comissão, olha, na lei tal, uma sugestão de alteração aqui, pontualmente, enfim, porque isso a gente pode compor e já sair até como uma proposta de projeto de lei ou decreto, alguma coisa. E aí nós fazemos o trabalho de convencimento político, né, no sentido de demonstrar que isso vai ajudar a agilizar, vai atrair investimento, vai viabilizar o desenvolvimento da cidade. E uma coisa que o Elton falou no final, isso é verdade. Assim, a gente percebe que, talvez por trauma do passado, muitos servidores não querem assinar. Só que se a lei dá margem à subjetividade, dupla interpretação, ninguém quer assumir, entendeu? Você vai, mostra que você está certo, está dentro da lei, o cara fala, mas não está bem escrito assim. Então, nesse aspecto, acho que parte do medo do servidor de canetar é por causa da interpretação. Então, alguém falou aí da objetividade, né, clareza das leis, a gente precisa definir. Não pode deixar esse aspecto que fala, eu nem sabia dessa expressão que você mencionou. Não. Visual, como é? É permeabilidade, permeabilidade visual. Eu não sei, eu não sou da área, eu não vejo. Mas se tem isso, tem que definir o que é, como que faz, etc. E tal. Coisa que às vezes é criada uma ideia para incentivar, vira linha de corte. Vira linha de corte. Então, você não pode fazer. Se A sugestão que eu queria dar para os três, eu sei que a Tuca até ela falou, olha, já tem umas anotações, se puder encaminhar, eventualmente depois a gente pode fazer outras reuniões, até, olha, nós, no relatório nós estamos propondo isso, o que vocês acham? Inclusive, para dar celeridade, nós temos o prazo da comissão para encerrar os trabalhos, né? Mas a gente gostaria daquilo que pudesse ser feito já, para resolver alguma coisa que está pegando já, nós vamos tentar fazer. Era isso, presidente. Só colocar um assunto que você colocou, que eu acho muito importante, que é o assunto da insegurança jurídica. A insegurança jurídica hoje, ela tem que ser resolvida. O Santoro, no finalzinho, ele trouxe uma assessoria jurídica para ele assinar os projetos, para dar segurança jurídica para ele assinar o projeto. Eu acho que essa assessoria da Secretaria de Planejamento é fundamental, tem que estar do lado. Alguém do departamento jurídico ali do lado dele, liberando tudo o que fosse fazer, ou mesmo funcionário que tivesse uma dúvida, tem alguém ali dentro do DU
para esclarecer na hora se é legal ou ilegal. Para você ter ideia, a neurose é tanta que eu tenho acho que uns 3 processos, 20 anos para tirar a bítse. Aí a pessoa fala assim, porque teve modificação, protocola uma revisão, protocola uma substituição. Aí você protocola a substituição. Sabe o que ela faz? Agora eu vou analisar na 208. Meu filho, o projeto foi aprovado na 6.031, foi tirado o alvará de construção na 6.031, foi construído de acordo com a 6.031. Agora você quer aprovar. Ah, mas você pediu uma substituição. Não, mas eu pedi porque você me pediu. Então, assim, a insegurança jurídica, aí, não, mas eu não posso. Então, não tem ninguém do lado que fala, pode. Porque até isso, a insegurança jurídica é tão ruim que o passado é imprevisível. Senhor presidente, eu acredito que nós vimos que são muitas as deficiências legais. E nós vamos ficar aqui até amanhã falando sobre cada uma, se nós ficarmos. Então, eu sugiro, como relator, que eles façam por escrito, mas em uma semana. Em uma semana chega para nós. Porque aqui diz em velocidade, em celeridade, nós também queremos velocidade e celeridade. Porque eu costumo dizer que a prefeitura é como uma caixa d'água. Ela tem que ter uma torneira de 1 polegada para entrar e, no máximo, meia polegada para sair, para a caixa d'água ficar cheia. Assim é a finança da prefeitura, que foi dito que a estabilidade, o João Verde falou, a estabilidade financeira da prefeitura passa por aí, né? Passa por aí. Então, nós precisamos disso, nós precisamos de celeridade. Então, eu peço que em uma semana pontue para nós as críticas, mostrem quais são as dificuldades e nós 3 vamos conversar com os técnicos, conversar com o prefeito, porque a função da Câmara é essa, é fiscalizar aquilo que está certo e aquilo que está errado. Se está errado, é obrigação nossa. Nós vamos cobrar, sim, a melhora desse relacionamento. Porque não é possível uma cidade como a nossa, em 2022, nós temos que ouvir isso que nós estamos ouvindo. Uma lei confrontando com a outra. Quer dizer, cada um interpreta a lei do jeito que ele quer. Não pode acontecer isso. Nós precisamos... Eu estava dizendo para eles que eu resolvi um problema que há 12 anos estava parado. Eu consegui desenrolar um processo de 12 anos, que o Ministério Público entrou, e aí teve que acertar. Teve um TAC e aí foi resolvido. Não é possível uma cidade como a nossa ficar 12 anos, 10 anos, 20 anos para resolvermos algum problema por causa de interpretação de lei. Nós precisamos da solução, mas passa por tudo aquilo que vocês disseram. Inclusive, os colegas de vocês de outras entidades que tiverem reclamações, Rossini, faça contato. Em uma semana, se nós tivermos, hoje é dia 12, se até no dia 22, que é outra segunda-feira, nós tivermos isso em mãos, nós vamos marcar uma nova reunião, mas já marcando com os técnicos lá, apresentando, e nós vamos, sim, fazer uma sugestão, enquanto vereadores, enquanto comissão, em nome da população de Campinas. Nós queremos melhorias nesse trato, nós queremos elucidação, e esse negócio de, não tenho funcionário, para mim, quem disser isso para mim, vai embora. Vai embora, vamos pôr um outro secretário que vai arrumar, então, secretário, que vai arrumar funcionário. Porque aquilo que foi dito aqui é muito sério. Nós temos que ter, onde entra dinheiro, tem que ter funcionário. Onde sai dinheiro, pode ser até que falte. Mas onde entra dinheiro, tem que ter funcionário, sim, para que ande na cidade de Campinas. Nós queremos respeito àqueles que trazem divisa para Campinas. Muito obrigado, vereador Jorge Schneider. João Verde, já estamos 11h05, já quase. Desculpe, mas... Não, fica à vontade. Vereador Schneider, eu não tenho condições em uma semana lhe passar um texto escrito com tudo que precisa ser reformulado na legislação, no plano diretor, na lei de zoneamento. Isso é impossível. Os tópicos. A gente sabe de muitas questões pontuais. Agora, tem questões, por exemplo, com relação à minha área de atuação, projeto de edificações, que tem questões. Tem questões, por exemplo, que a Tuca
tem com a área de urbanização, projetos de loteamentos, que eu não tenho conhecimento. Sei de algumas questões, mas não fazem parte do meu dia a dia para eu poder dar E a legislação é muito complexa. Nós precisamos passar por uma revisão da legislação. Nós temos que pegar, por exemplo, as próprias definições e arrumar cada definição. O que é o térreo? Porque a definição, por exemplo, de térreo está diferente na lei de zoneamento do que está na lei do Código de Obras. A lei de subsolo está diferente, com o Código de Obras está diferente do que a lei de zoneamento. Então, às vezes, não estão compatíveis. É um trabalho enorme, mas esse trabalho precisa se começar a fazer, mas não dá para fazer em uma semana. Não, peraí, João, acho que você não entendeu. Eu não Desculpe, quero que você me traga todos os problemas. Eu quero que aquilo que foi citado aqui, que vá se começando, porque não é a última reunião que nós vamos ter. Sim, mas a primeira, a segunda, a terceira, na quarta, todas as vezes que vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa que vá enriquecendo, nós vamos desenvolvendo, porque nós vamos também desenvolver todos os assuntos de uma vez só, mas nós vamos ter que começar a fazer a coisa andar, porque senão nós vamos imitar o servidor público, aí eu não tenho tempo, aí eu não consigo fazer, aí nós não podemos cair no mesmo erro. Nós temos que chamar as entidades, os profissionais das entidades, os membros da entidade, para levantar essas questões, para a gente poder resumir e encaminhar. Sim, agora, uma viu, semana é um tempo João, que assim, aquilo que puder ser agilizado, ainda que não seja tudo, isso aqui eu já identifiquei e tenho essa sugestão. O Elton falou que lá na comissão dele o pessoal já está fazendo esse estudo, né, da legislação, talvez já tenha alguma coisa produzida. A Tuca falou que também tem uma análise. Aquilo que chegar de contribuição, por que o vereador pediu isso? Porque a ideia é chamar os técnicos aqui. Depois da gente ouvir tudo isso, alguma coisa, falar, olha, porque a gente vai dar oportunidade para eles também. Eles ouvirem nesse ambiente, porque lá é duro, eu sei que é difícil lá, né? Mas mostrar que nós estamos todos no mesmo barco, né? Que ouvir as entidades, a sociedade é necessário, porque quem está sofrendo são vocês. Então, às vezes, o olhar do técnico não olha a dor do empreendedor, do profissional, né? A gente quer fazer isso, e assim, a gente gostaria de fazer de uma forma, porque nós temos prazo na comissão, era um pouco dessa necessidade. E tem um detalhe, o nosso mandato, eu como presidente da comissão da qual eu faço parte, é dezembro, são 2 anos. O do Rossini, dezembro. Então, nós temos que terminar o nosso trabalho com material palpável. Então, nós precisamos começar, porque se nós ficarmos patinando, vamos chamar agora o cara lá de São Paulo para falar como é que é. Vamos falar, tem um cara no Japão que faz também. Aí nós não vamos, nós precisamos olhar aquilo que nós já temos e devagarzinho irmos montando o nosso quebra-cabeça. Quem tem alguma crítica já no papel, que envie uma semana. Aquele que não tem, diga, olha, eu vou poder mandar daqui 1 mês só, mas aí nós vamos encaixando nas reuniões, porque aquilo que o Rossini falou é certo. Quando nós tivermos o material nas mãos, nós vamos chamar assim e vamos os técnicos, porque nesse meio tempo nós vamos fazer também o trabalho político junto ao prefeito. Ok, o vereador Schneider, vereador Rossini, já é 11h08, já deu mais de 1 hora de reunião dessa comissão especial de estudo. Então, Ela só fala o seguinte, que tem a questão do WAVE também, que também é uma questão que hoje... Entendeu? Esse mas assunto é assim, longe, vai mas vir na proposta. Só para fazer... Sim, pode, claro. Mas é uma colocação muito rápida como exemplo. Por exemplo, eu estou com um projeto previamente aprovado de uma edificação que eu trabalho com o Grupo Pão de Açúcar, supermercado. O WAVE faz 8 meses que não saiu ainda. Projeto pré-aprovado e o WAVE não. E o WAVE tem uma série de questões que é um absurdo que está acontecendo também. Então, mas vamos pontuando, mas como o João Verde falou, é impossível fazer em 1 semana, porque a legislação é muito extensa e ela é muito contraditória, né? Então, tem que explicar e justificar item por item do que a gente vai propor a alteração. Mas nós teremos mais reuniões dessa comissão aqui. Tá bom, tá bom? Seria ótimo. Tá. Eu queria agradecer aí o relator, o vereador Jorge Schneider,
o membro titular também dessa comissão, o vereador Luiz Carlos Rossini. Agradecer a presença do senhor João Verde, que é o vice-presidente da área, Associação Regional do Escritório de Arquitetura de Campinas. Agradecer a presença também do Elton Cury, que é da Comissão Permanente da Legislação Edilícia. E também a Tuca Bassoli, que representa a Bassoli Arquitetura e Urbanismo. Foi muito importante esta reunião, a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, onde o vereador Jorge Schneider é o relator, e gostaríamos que vocês encaminhassem e pontuassem algumas questões sobre essa primeira reunião, e também será marcada outras reuniões, onde também gostaria de estar presente outras entidades de classe para estar também pontuando essas questões aí da situação das novas diretrizes do plano diretor da cidade. Agradecer a presença do nosso presidente, vereador Zé Carlos, que também é muito atuante nessa área. Obrigado, presidente. Obrigado pela presença, vereador Zé Carlos, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Agradecer também a presença do Carlos, que é dono da rede de academias Malibu, de Hortolândia. Obrigado pela presença. E agradecer a todos os telespectadores da TV Câmara, telespectadores de Campinas e região metropolitana. Encerro, neste momento, a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, onde fez a discussão do plano diretor, bem como as diretrizes para o zoneamento da cidade de Campinas e seus impactos. Muito obrigado a todos, bom dia. TV Câmara, Campinas.